estão? SP6 14 SP 614422. Tudo bom, querido? Boa noite. Eu fiz uma live anterior falando das datas importantes do dia de hoje. Depois eu voltei, porque há muito tempo que eu tô querendo falar, né? Sobre. Não sei se você assistiu o filme Matrix, a trilogia. Mas para quem não assistiu, agora vai assistir, mesmo sendo um filme que não é tão novo, porque eu, como odeio filosofia, e Matrix tem tudo a ver com filosofia e com o mundo que estamos vivendo hoje. Viu? Se você entendeu, manda um coraçãozinho. Manda um coração pra mim. Tô esperando ver se entra mais alguém, senão eu começo assim mesmo. Porque há muito tempo que eu tô querendo fazer esse ler sobre esse artigo que eu fiz filosófico e eu sempre acho que eu estou vivendo hoje nesse mundo no Matrix. Você assistiu Matrix? SP6. Assistiu ou não? Ai, você tem preguiça de responder. Ah, eu vou começar a falar que o pessoal tá demorando. Só tem eu e você aqui, viu? Nossa, eu quero tanto que essa hora é a melhor hora, porque não é muito para criança. Peraí, deixa eu ver se eu chamo aqui. Ah, vai se eu chamo o Roberto aqui. Se ele não puder entrar, opa. Bom, só lá. Tá me chamando. Oi, Jeremias. Boa noite. Jeremias, você assistiu o filme Matrix, a trilogia, ou algum dos 3 filmes Matrix? Jeremias Oliveira Cruz. Ninguém responde. Gente, não precisa digitar. Bota um coração, alguma coisa para saber se assistiu ou não. Porque há muito tempo eu estou querendo falar sobre isso, né? Eu, como professora de filosofia, fiz um artigo sobre Matrix e cada vez mais eu acho que eu estou vivendo nesse mundo, no Matrix. O filme é maravilhoso porque ele tem uma analogia legal, né? Uma analogia sobre ficção científica e o mundo que nós vivemos, né? Vocês assistiram, vocês dois aí que estão aí? Bom, eu vou. Eu não vou esperar mais. Eu vou fazer um. Para quem não assistiu, a gente tem. Ó, esse filme tem completo no YouTube, viu? De graça. Eu não sei se todos são de graça, que tem no YouTube, mas você acha em outros. Geralmente todo mundo já tem assinatura, né? Consegue achar. Eu me lembro que eu tinha um óculos do filme Matrix na época. Então eu vou fazer um resumo, uma análise e uma explicação do filme, para vocês entenderem, para depois poderem entenderem a ligação do Matrix com a filosofia. Tá bom?
É, não vou esperar mais não. Travou aqui. Olha, gente, o Matrix é um filme de ficção científica e ação, dirigida pelas irmãs Lily e Lana, né? E ele foi lançado em 99, 1999. Foi uma febre na época. Eu me lembro que eu ganhei, queria tanto, era difícil achar. Todos usavam óculos. Se você assistir o filme, você vai ver o óculos escuro do Matrix. Todos se vestiam de preto, como eu estou aqui, e usavam óculos, né? Escuro, preto. Nossa, era uma febre para achar esse óculos. Eu me lembro que eu ganhei um que, infelizmente, eu perdi, mas era uma febre, uma febre. Era uma febre. Oi, Pedro. Pedro, você assistiu o filme Matrix? Eu estou perguntando a todo mundo, né, que eu vou falar sobre isso. Porque o Matrix tem muito, muito a ver com filosofia. Eu sou professora de filosofia e eu odeio filosofia. Então eu vou falar de um resumo, não sei quem assistiu. É uma trilogia, o Matrix. Fez muito sucesso, né? O primeiro foi lançado em 1999. Eu me lembro que todo mundo se vestia de preto, né? Eu me vestia de preto, né? E tinham óculos preto, nossa, que era difícil encontrar. Eu me lembro que um amigo meu, do meu trabalho, que conseguiu e me deu de presente. Era uma febre Matrix. Então eu vou falar um pouco do filme para quem não assistiu, um resumo, uma análise e uma explicação, para depois eu falar do meu artigo, né, do Matrix. Gente, o Matrix tem no YouTube, vocês acham filme, e deve ter, não sei se tem no Netflix ou no Amazon, vocês acham. Né? Como eu disse, é um filme de, Matrix é um filme de ficção científica e ação. Né? E foi lançado em 1999. Essa obra se tornou um ícone, gente, dentro do mundo do cyberpunk. É um subgênero de ficção científica que se caracteriza pelo avanço da tecnologia e a precariedade da vida. Então tem muito a ver, sabe? Tem muito a ver com a gente. Eu sempre quis falar, desde o ano passado que eu estou, vou falar do Matrix, vou falar do Matrix, vou falar do Matrix e a filosofia, e nunca falo, mas hoje vou falar. Então, o longa-metragem originou uma franquia de grande sucesso, Matrix. Né? Inicialmente tratava-se de uma trilogia composta por o Matrix, que começou em 1999. E depois teve o Matrix Reloaded, de 2003, e o Matrix Revolution, em 2003 também. Só um minutinho. E o lançamento do Matrix Resurrections, né, foi em dezembro de 2021. Conquistou novas gerações de fãs para a saga, que foi uma saga cinematográfica. Olha só o resumo do filme. O Matrix acompanha a aventura de Neo, um jovem hacker que é chamado para o movimento de resistência liderado por
Morpheus na luta para a dominação dos humanos pelas máquinas. Morpheus lhe oferece 2 comprimidos de cores diferentes. Com um, continuará na ilusão, com o outro descobrirá a verdade. Gente, essas 2 pílulas até hoje eu acho sempre que eu tomei a pílula errada. Do Matrix, que eu acho que eu vivo no Matrix. Então, o protagonista escolhe o comprimido vermelho e acorda em uma cápsula, descobrindo que a raça humana está dominada pelas inteligências artificiais. Presa num programa de computador, servindo apenas como fonte de energia. Neo descobre que a resistência acredita que ele é o escolhido, um Messias que virá libertar a humanidade da escravidão da Matrix. Gente, quem faz o papel de Neo é Keanu Reeves, né? Embora duvide do seu destino, ao longo de todo o percurso, aprende a contornar as regras de simulação e acaba conseguindo salvar Morpheus, que tinha sido sequestrado, e derrotar o agente Smith, depois de um duelo onde prova o seu valor como guerreiro e confirma que é o escolhido, né? Os personagens e elencos são Neo, Keanu Reeves, né? Então, informático todo dia, Thomas Anderson esconde um segredo. De noite trabalha como hacker usando o nome Neo. É contactado por Morfeu e Trinity, descobrindo a verdade da Matrix. A partir daí descobre que é o escolhido, alguém que virá salvar a humanidade da simulação. Embora demore para tomar consciência do seu papel, acaba dominando seus poderes e liderando o grupo. Morpheus, que é interpretada por Laurence Fishburne, Morpheus é o líder da resistência humana contra a dominação das máquinas. Tem tudo a ver com hoje, né? Tem muito a ver. Por ter despertado há muitos anos, conhece os truques da simulação e tem certeza que encontrará o escolhido. Como um verdadeiro mestre, procura guiar Neo ao longo de toda a narrativa. Trinity, a personagem Trinity, é feita por Carrie Carey, né? Annie Moss. Trinity é uma hacker famosa da resistência, que parte em busca de Neo através da Matrix. Embora os agentes a subestimem por acharem que aparenta ser frágil, Trinity consegue escapar deles e derrotá-los diversas vezes. Acompanha Neo na missão de salvar Morpheus, arriscando a sua própria vida. Sua fé e amor inabaláveis no protagonista são aquilo que consegue reerguê-lo no final. Tem o agente Smith, que é feito por Hugo Weaving. O agente Smith
representa autoridade na Matrix. É. A sua responsabilidade é manter a ordem e neutralizar a ação da resistência, sendo parte de um programa de computador, possui capacidades que o tornam um inimigo quase impossível de derrotar. Embora não seja humano, exprime emoções como raiva e desespero. Tem um oráculo que é feito por Gloria Foster, o oráculo que é uma mulher que, segundo Morpheus, está com a resistência desde o começo. Seus poderes de clarividência permitem que adivinhe o futuro de seus companheiros, profetizando que Morpheus vai encontrar o escolhido e que Trinity vai se apaixonar por ele. Quando recebe a visita de Neil, o oráculo fala aquilo que o protagonista precisa ouvir para cumprir o seu destino. E tem também o Cypher, que é feito por Joy Pantoliano, o ator, né? Cypher faz parte do movimento de resistência, mas odeia as durezas da vida real e tem ressentimento de Morpheus, que lhe mostrou a verdade, mesmo sabendo que não poderia voltar atrás. Lembre no início que eu citei as duas pílulas. Duas pílulas você escolher. Então, uma mostra a verdade, né? A outra, Matrix. Então, ele aceita a proposta do agente Smith, trai o líder, entregando a sua localização em troca do regresso à ignorância na Matrix. A análise do filme, gente, é intrigante e perturbador. O filme, né, dessas duas irmãs marcou a época, não só pelos efeitos especiais e cenas de lutas e cenas de lutas. Botei a trilha sonora aqui do filme, mas não está indo. Deixa lá. Problema não. Como eu estava falando, né? Os efeitos especiais e as cenas de lutas coreografadas na perfeição, mas principalmente pela sua temática. O Matrix é uma distopia, ou seja, uma narrativa passada em um universo. Por isso que eu digo que eu vivo no Matrix. A narrativa é passada num universo opressivo, totalitário, onde o indivíduo não tem liberdade nem controle sobre si mesmo. Na obra, a humanidade está aprisionada por uma simulação, embora não tenha consciência disso. Essa realidade virtual, chamada a Matrix, que significa o modelo, em português, foi criada pelas máquinas para manter a população humana sob o domínio e sugar sua energia. Eu sempre quis falar, gente, sobre isso. Eu escrevi o artigo, eu sempre quis falar sobre Matrix.
né, que é a trilogia, né? E foi um filme maravilhoso que foi lançado o primeiro em 99 e o último acho que em 2003, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o dia de hoje e tem muito a ver com filosofia. Eu, como professora de filosofia, escrevi um artigo sobre Matrix. Tem muito a ver com filosofia, né? Então eu estou fazendo um resumo aqui do filme para as pessoas entenderem. Gente, esse filme tem no YouTube e deve ter também em outros canais aí, Amazon, Paramount ou os brancos da minha vida. Oi, Sandra. Então eu estou muito feliz em falar sobre o Matrix, que tem muito a ver com... Eu hoje me sinto vivendo no Matrix. Tem muito, muito, muito a ver, né, com o que estamos vivendo no mundo. Muito a ver, por incrível que pareça. Então, a Matrix, que significa o modelo, foi criada pelas máquinas para manter a população humana sob seu domínio e sugar suas energias. O filme tem uma componente de crítica à sociedade contemporânea. Por isso tem tudo a ver. Vocês têm que assistir. Quem não assistiu, assista. Exacerbando em seus defeitos como lente de aumento. Lançado em 1999, como eu falei, nas vésperas do tão temido, não sei se vocês se lembram, em 99, disseram que ia ter o bug do milênio. Então foi lançado às vésperas do tão temido bug do milênio, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então Matrix exprime as preocupações e angústias, oi Alex, de uma sociedade em plena transformação. Durante a década de 90, a venda de computadores aumentou de forma considerável nos países mais desenvolvidos. E o acesso à internet se tornou parte do cotidiano de grande parte da população. A entrada desse novo mundo, aliada ao progresso tecnológico galopante, veio abrir questionamentos acerca do futuro da humanidade. Então, no filme, os humanos se tornaram tão dependentes das máquinas que acabaram sendo subjugados por elas, virando meras pilhas que geram energia para alimentá-las. Pior ainda, a sua alienação é tanta que não reparam que vivem presos. Tem muito a ver, não tem? Com nossos dias de hoje. Muito. Assista. Então, siga o Coelho Branco. Desde o começo do filme, são várias as referências a Alice no País das Maravilhas, que foi feito esse filme, Alice no País das Maravilhas, em 1865. Obra infantil de Lewis Carroll. Tal como a protagonista da história, Neil está entediado. Gente, eu estou fazendo um resumo do filme, assista a live desde o início. Vocês vão gostar e tem tudo a ver com nossos tempos de hoje. Por isso que eu cito sempre, nossa, eu estou vivendo no Matrix. Tomei a pílula errada. Então, se vocês assistirem, vocês vão entender. Mas eu estou fazendo um resumo aqui, uma análise para vocês entenderem. Então, Neo está entediado com a vida e com o mundo que o rodeia.
Talvez por isso trabalhe durante a noite como hacker, cometendo pequenos crimes informáticos a troco de dinheiro. O que acontece também muito hoje, não é? O hacker está exausto, dormindo em cima do teclado, quando é acordado por duas mensagens que aparecem em sua tela. A primeira ordena que acorde e a segunda recomenda que siga o coelho branco. No mesmo momento, batem na porta de sua casa. São Choi e Deju, um casal de conhecidos acompanhados por amigos que vieram pedir um serviço. Na despedida, Neil repara que a mulher tem um coelho branco tatuado no ombro e por isso aceita o convite deles para a festa. Lá conhece Trinity e conversa pela primeira vez sobre Morpheus e a Matrix. Embora não imagine que está do lado de lá, ele está procurando e sendo procurado. É pela sua curiosidade que é comparado a Alice. Oi, Adair José. Tudo bom, meu querido? Então, é pela sua curiosidade que é comparado a Alice. Ambos são motivados pela existência de um mistério e a possibilidade de uma realidade nova e totalmente diferente. Assim como a protagonista da história, o hacker decide seguir o coelho branco para ver o que existe mais. Os nomes Choi e Deju podem ser traduzidos por escolha do dia. Algo que pode sublinhar que, por muito que o caminho possa ser apontado, oi, Tati, ele é determinado por nossas opções, o nosso poder de escolha. Gente, esse resumo de Matrix, vocês vão entender, vão gostar e vão assistir. Eu sou apaixonada, assim, sabe? Por isso que eu estou tão feliz em falar nisso. Quando finalmente Neo conhece Morpheus, o mestre o compara à heroína de Carol, confirmando que está prestes a conhecer um novo mundo que vai desconstruir todas as suas crenças. Deve estar se sentindo como Alice no País das Maravilhas, descendo a toca do coelho. Aí vem azul. Ui, peraí, só um minutinho, não. Azul ou vermelho. Logo que se encontram, Morfeu começa a dizer que tem procurado por ele e sabe que Neo também vivia numa busca constante. Entre aspas. Você está aqui porque sabe algo, sente algo errado no mundo, como uma farpa no seu cérebro, te enlouquecendo. Com suas suspeitas confirmadas, não hesita em colocar a questão que o tem atormentado. O que é a Matrix? A resposta chega em jeito de um enigma. É, entre aspas, um mundo colocado diante dos seus olhos para te esconder a verdade. Fecha aspas. Aquilo que Morfeu lhe oferece é o acesso à realidade, ao verdadeiro conhecimento,
mas avisa que o percurso depende inteiramente da vontade de Neo. O protagonista insiste em saber qual é a verdade que tem sido escondida dele. Então, que você é um escravo, nasceu numa prisão que não sente, feito para sua mente. É algo que eu não posso te contar. Você tem que ver. Morpheus sabe que não pode, né? E nem valeria a pena narrar tudo o que está acontecendo do outro lado. Pelo contrário, cada indivíduo precisa ver com seus próprios olhos para chegar às conclusões. Consciente da dificuldade da vida, na resistência e no processo doloroso do despertar. Não impõe a informação a ninguém. Em vez disso, tem à sua disposição 2 comprimidos que conduzirão Neil a destinos diferentes, dependendo da escolha que fizer. Sublinha ainda que se trata de um ponto de viragem. Viragem, que é aquele caminho sem volta. Então, tem 2 pílulas. Uma vermelha e uma azul. Se tomar a azul, a história termina e você acorda em sua cama, achando que tudo foi um sonho. Se tomar a vermelha, você fica no País das Maravilhas e eu te mostro até onde vai dar a toca do coelho. É interessante reparar na simbologia das cores escolhidas para os comprimidos. O comprimido que levará as pessoas para a simulação, ô Roberto, é azul. Eu já fiz um resumo estou fazendo um resumo do filme Matrix e uma análise para todo mundo entender. Mas eu estou super feliz em fazer isso, viu? Porque tem tudo a ver com a realidade de hoje. Então vamos lá. O comprimido que levará as pessoas de volta para a simulação é o azul, cor associada à calma, à paz e à tranquilidade. Já o comprimido, desculpe, eu esqueci de baixar o volume. Já o comprimido que faz acordar é o vermelho, tonalidade que sugere paixão e energia. Vermelho também é a cor dos sapatos de Dorothy, protagonista do célebre filme O Mágico de Oz, que foi lançado em 1939, inspirado pela obra de L. Frank Baum. Assim como Alice, Dorothy também foi projetada para um mundo desconhecido quando um tornado a levou do Kansas para a Terra Fantástica de Oz. Lá descobre que o grande feiticeiro é, na realidade, um homem comum que usava as tecnologias para enganar os habitantes. Então, depois de tomar o comprimido vermelho, que eu acho que é o que eu tomei, como eu sempre digo, eu tomei. Eu não sei se eu queria saber da realidade real, então eu acho que eu tomei o comprimido vermelho. Ai,
gente. E Neo é levado para o laboratório da resistência, onde começam a prendê-lo a várias máquinas. Um dos membros da equipe diz brincando: aperte o cinto, Dorothy, e se despeça do Texas. O comprimido permite encontrar a verdadeira localização do corpo de Neo e despertá-lo, fazendo com que saia da simulação e possa ver pela primeira vez a realidade. Enquanto espera os efeitos, assiste o mundo ao seu redor se transformando. Por isso que tem tudo a ver com hoje, com contemporâneo esses filmes, a trilogia Matrix. Tem tudo a ver com hoje. Então, quando se olha ao espelho, a superfície parece rachar de repente. O material se torna maleável, quase líquido, e começa a subir, né, pelo seu braço até tomar conta do seu corpo totalmente. Neo entra em pânico, sentindo o corpo gelado e perdendo sentidos. No filme, assim como Alice, do outro lado do espelho, de 1871, e outras narrativas fantásticas, o espelho aparece por algum tipo de poder mágico, servindo de portal que une dois mundos diferentes. Durante a experiência, Morpheus continua procurando guiá-lo com seu discurso, como se o preparasse imediatamente antes da viagem. Pergunta se alguma vez teve um sonho que poderia jurar que era real. Em seguida, questiona: se não conseguisse acordar desse sonho, nunca saberia, não é, a diferença entre o sonho e a realidade. Nunca saberia. Neo acorda desesperado, preso em uma cápsula, com tubos atravessados no seu corpo, né, está magro, fraco, como se seus músculos estivessem atrofiados. Percebe que em volta existem intocáveis cápsulas iguais, com seres humanos lá dentro. Finalmente saiu da simulação e chegou ao outro lado. Os dois mundos são mostrados no filme. Com filtros de cores diferentes, que ajudam o espectador a perceber onde as cenas decorrem, enquanto o mundo real surge com uma tonalidade azulada. Aquilo que acontece na Matrix tem sempre um tom verde. Essa é a cor dos códigos informáticos. Gente, é uma mistura de, realmente, ficção e realidade. Viu? E realidade contemporânea. Então, essa cor verde, né, dos códigos informáticos que apareciam nos computadores, dos caracteres que compõem a simulação. O azul e o verde, sendo cores frias, parecem remeter para a falta de luz solar, de claridade e calor. Bem-vindo ao deserto do real. A adaptação de Neo fora da Matrix é lenta. Os músculos do seu corpo estão desenvolvidos e a consciência não está conseguindo processar todas as informações que recebeu depois de ser resgatado. Quando pensa que ele está pronto, o líder
líder leva Neil para um laboratório onde a equipe se reúne. Lá, o manda sentar numa cadeira, lhe entregando um visor para os seus olhos. Antes, o jovem volta a experimentar uma realidade virtual. Avisa, isso vai ser um pouco estranho. Neil sente uma dor de cabeça forte e desmaia. Acorda como Orfeus numa sala totalmente branca e vazia. O mestre começa a fazer aparecer objetos no espaço. No espaço. Como uma televisão, como uma televisão e duas poltronas. Pode então lhe mostrar imagens do que aconteceu e contar a verdadeira história. Explica que estão no ano de 2199, embora a simulação ocorra o ano de 1999. A humanidade vivia em harmonia até criar inteligências artificiais, formando uma raça de máquinas que declarou guerra a seus criadores. Como as máquinas dependiam da energia solar, os humanos atacaram o céu com químicos, causando um tempo cinzento e a tempestade constante. O calor humano virou fonte de energia desses robôs e as pessoas começaram a ser plantadas em grandes campos, enquanto estão presas e são alimentadas por tudo. Sua mente está distraída com o mundo gerado por computadores, feito para enganá-las e controlá-las. Neil percebe que estão participando de um programa da resistência Gente, é Matrix que eu estou falando, viu? Com o maior amor do mundo, porque Matrix tem tudo a ver com a realidade de hoje e com a filosofia. Então, Neil percebe que estão participando de um programa que pretende imitar a Matrix. A sua aparência voltou ao normal. Aqui não tem um buraco na cabeça. Está usando roupas de antigamente. Trata-se da sua autoimagem residual. A forma como cada um pensa, projeta ou lembra de si mesmo, ainda que não corresponda à realidade. Eu tomei a pílula vermelha. Eu tomei a pílula vermelha. Por isso que eu vivo uma realidade triste hoje. Porque a realidade dói. Morfeus avança em seu discurso, fazendo perguntas extremamente profundas e difíceis de responder, como: o que é real? Sublinha que aquilo que podemos aprender através dos sentidos está dependente de sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Assim, levanta uma questão que assombra os espectadores do filme. Não temos como saber verdadeiramente aquilo que vivemos. Se, aquilo que vivemos é ou não real. Você esteve vivendo no mundo de sonhos, Neil. Este é o mundo como ele é hoje. Ruínas, tempestades e escuridão. Bem-vindo ao deserto real. É então que o protagonista
parece ter consciência das dificuldades da vida lá fora. Por um momento, recusa acreditar e entra em pânico, tentando se soltar da máquina e desmaiando. A sua reação parece espelhar a angústia da humanidade perante a falência das certezas. Os anos 80 do século XX integraram um período sociocultural conhecido como pós-modernidade, ou seja, aquilo que surgiu depois da era moderna, marcada pelo final da Guerra Fria, a queda da União Soviética e a crise ideológica que se instaurou, né? A época se traduz num abandono de razão incontestável e da busca do conhecimento absoluto. Ao mesmo tempo, questionando verdades universais, abre espaço para novos valores e novas formas de encarar o mundo. O mesmo período também ficou marcado pelo forte desenvolvimento tecnológico e digital e a comunicação em rede através da internet, o que veio trazer novos paradigmas e questionamentos. Gente, em 1981, Jean Baudrillard publicou a obra Simulacros e Simulação, um tratado filosófico onde defende que vivemos em uma sociedade onde os símbolos, representações abstratas de alguma coisa se tornaram mais importantes do que a realidade concreta. Assim, estaríamos vivendo sob o domínio do simulacro, uma cópia da realidade que se tornaria mais atraente que a própria verdade. A obra parece ter sido uma grande inspiração para o filme Matrix, surgindo no quarto de Neo, no começo da narrativa, e servindo de indício para a sua aventura. Se colocar essas possibilidades, pode ser desconcertante. Viver no momento da resistência parece exaustivo. A pílula vermelha que eu tomei, eu sempre digo, acho que eu tomei a pílula errada. Eu não sei se essa verdade, conhecer a verdade, é exaustivo, viu? Então, Matrix mostra muito isso. Podemos ver também que a verdade liberta estes indivíduos, a partir do momento que ganham consciência de estar numa simulação. Podem tentar controlá-la, mudar as suas regras, subverter aquele mundo e usar a sua plasticidade contra ele. É isso que Morpheus parece transmitir ao seu protegido quando o desafia a lutar pela primeira vez. As regras na Matrix são como regra de um sistema de computador. Algumas podem ser contornadas, outras podem ser quebradas. Entende? Se torna visível desse modo o poder revolucionário que existe nesse despertar, capaz de destruir, mas também de construir. Por outro lado, é inegável o sacrifício que esse caminho
obriga. Além da pobreza e da escassez de recursos. Implica perseguição e perigos constantes, por representar uma ameaça ao sistema vigente. E por isso, Cypher, membro da equipe, resolve denunciar o seu líder ao agente Smith, em troca de voltar para a simulação, declarando que está cansado da guerra, da fome, da miséria. Quando a gente toma a pílula vermelha, a gente conhece a realidade. E aí a gente vê o que está causando a guerra, a fome e a miséria. Por isso que eu digo, assistam Matrix. Bom, se não assistirem, pelo menos assistam a minha live, que eu estou falando tudo sobre Matrix, e depois eu vou ler o artigo como Matrix tem tudo a ver com filosofia. Então, ele traiu porque... Boa noite a todos vocês. Já já eu falo com todos vocês. Espero que não saiam da live. Estou falando do Matrix, da trilogia Matrix, o filme. Então, ele cansado, né, da guerra, da fome, da miséria, ele conversa com Smith enquanto come um bife suculento e assume o seu desejo de regressar à Matrix, mesmo sabendo que nada daquilo é real. Escolhe a mentira desconfortável e a inconsciência, porque acredita que a ignorância é uma benção. Desse modo, Cypher representa a alienação, a desistência, o final do livre-arbítrio e a total aceitação do simulacro. Eu acho que a Matrix pode ser mais real do que o mundo. Os seres humanos são uma doença. É através do agente Smith que podemos conhecer a impressão que as máquinas têm da raça humana sua inimiga, mais que ódio, sente desprezo pela humanidade, por acreditar que ela depende da miséria e do sofrimento. Quando interroga Morpheus, depois de o sequestrar, conta que a primeira simulação falhou pela ausência de dor. A primeira Matrix foi criada para ser um mundo humano perfeito, onde ninguém sofresse e todos pudessem ser felizes. Foi um desastre. Ninguém aceitava o programa. Eu espero que vocês entendam que tem tudo a ver com o nosso mundo contemporâneo, viu? Matrix tem um pouco... É uma ficção científica, baseada também na filosofia, mas que tem muito a ver com a nossa realidade. Então, refletindo sobre a evolução, compara o ser humano a um dinossauro, porque está prestes a ser extinto, anunciando que o futuro é o nosso mundo. Aposta ainda que os seres humanos causaram a própria ruína da sua espécie, e pior ainda, a devastação do planeta. Todos os mamíferos neste planeta
desenvolvem instintivamente um equilíbrio com a natureza ao redor. Mas vocês, humanos, não. Vocês se mudam para uma área, se multiplicam, até que todos os recursos naturais sejam consumidos. O único modo de vocês sobreviverem ai, é se espalhando para uma outra área. Existe outro organismo no planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são uma doença. O câncer desse planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. Estou falando do filme Matrix. Ai, pois é. Então, um dos aspectos interessantes do filme é o fato de nos levar, gente, a refletir sobre a nossa conduta enquanto espécie. Embora a resistência suja, simbolizando o bem, a libertação da espécie humana, o discurso de Smith aponta efeitos devastadores que a nossa espécie deixou na Terra. Assim, a narrativa ajuda a relativizar essa divisão positivista entre o bem e o mal. Isso também se torna notório em alguns momentos do interrogatório, quando Smith exprime emoções semelhantes às humanas, transmitindo sentimentos como raiva, frustração e cansaço. Nessa passagem, parece tênue a linha que separa a humanidade das inteligências artificiais, que ela criou à sua imagem. Ao mesmo tempo, o comportamento dos indivíduos presos na simulação é comparável aos dos robôs, que cumprem as suas funções sem sequer perceber que estão sendo explorados. Quando está mostrando a simulação pela primeira vez ao jovem, Morfeu sublinha que as pessoas estão alienadas. São uma ameaça tão grande quanto os próprios agentes. A Matrix é um sistema, Neo. Isso é uma parte do filme, que Morpheus fala. A Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. Quando você está dentro dele, o que você vê? Homens de negócios, professores, advogados, carpinteiros, as próprias mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até o fazermos, essas pessoas são parte desse sistema. E isso as torna nossas inimigas. Você tem que entender que a maior parte das pessoas não estão preparadas para serem desligadas. E muitas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que vão lutar por protegê-lo. Ou seja, só um minutinho. Não.
alguma coisa aqui que apareceu. Vamos ver aqui se eu consigo terminar. Ou seja, para a resistência, os outros humanos continuam representando perigo, já que se alguém não é um de nós, é um deles. Nesse sentido, conhecer a verdade os torna mais solitários, afastados da própria espécie, enquanto atravessam a rua no sentido contrário à multidão. Morfeus o avisa para ter cuidado com os outros, como se adivinhasse a traição que iria sofrer pouco tempo depois. Uma questão de fé. Embora espalhe aquilo que a nossa sociedade tem de pior, o Matrix também mostra valores redentores, como a esperança, o sacrifício em nome do bem comum e a luta pela liberdade. Ao longo de todo o filme, podemos reparar a presença de simbologias religiosas bastante evidentes e conhecidas do público. A resistência espera um Messias, alguém que chegará para salvar a espécie humana. Neo, o escolhido, seria Jesus, filho, e junto com Morfeus, pai, e com Trinity, Espírito Santo, parece formar uma espécie de Santíssima Trindade, como na religião católica. Embora o jovem seja o protagonista, suas ações funcionam em conjunto com o resto do trio, com lealdade incontestável e total fé uns nos outros. Os nomes dos personagens também apontam nesse sentido de predestinação divina. Trinity significa trindade. Morfeu era o deus da mitologia grega que governava os sonhos. Já Neo, em grego, significa novo. Podemos também ser um anagrama com a palavra Oni, Neo, Oni, escolhido. Essa carga simbólica é ainda confirmada pelo nome do local onde a raça humana conseguiu se esconder e resistir. Zion ou Sião, né? Modo como era conhecida a cidade de Jerusalém. Cipher seria Judas, atraiçoou os seus companheiros e, desafiando os céus, ameaçou matar o corpo de Neo enquanto sua mente estava na Matrix. Se for escolhido, vai ter que haver algum tipo de milagre que me pare agora. Logo em seguida, um dos membros da equipe parecia já estar morto. Consegue levantar e disparar contra Cypher. Mais à frente, assim como Jesus, Neo morre, ressuscita e ascende aos céus. Embora só aí surja a confirmação, o filme dá várias pistas do caráter messiânico do protagonista. É curioso notar que, quando ainda confirmava, trabalhava como hacker, Choi lhe agradece o serviço dizendo: "Você é meu salvador, cara, meu Jesus Cristo." Para resgatar o amigo, Neo decide
tomar as rédeas de sua vida, revelando a Trinity que está sendo conduzido pela fé. É graças a isso que consegue superar o medo e não se importar de se sacrificar. Morfeus acredita numa coisa e está disposto a morrer por ela. Agora eu entendo, porque eu também acredito. Então tenho, conhece-te a ti mesmo. No passado existia um homem que, mesmo tendo nascido dentro da simulação, conseguia controlá-la. Foi o responsável por despertar os outros companheiros e começar o movimento da resistência. Quando ele morreu, o oráculo, mulher de aparência comum, que consegue ver o futuro, profetizou que alguém viria libertar a raça humana. Morfeus conta a história para o hacker depois de o resgatar avisando: acredito que a procura terminou. Mesmo quando outros membros da equipe duvidam, o líder mantém a crença inabalável de que o encontrou, o escolhido. Quando leva a conhecer o oráculo, explica que ela o ajudará a encontrar o caminho. Na sala da casa estão várias pessoas de todas as idades, esperando para saber se alguma delas é o tal Messias. Todos parecem conseguir alguma espécie de truques que desafiam as leis da Matrix, mostrando seu potencial de transformação. Entre eles está um menino com vestes que lembram um monge budista, dobrando uma colher de metal com a força do pensamento. O menino tenta explicar a façanha e acaba ensinando uma lição muito importante ao protagonista, que é: não tente dobrar a colher, isso é impossível. Tente perceber a verdade. Não existe colher nenhuma. Aí você verá que não é uma colher que dobra, é você. Ou seja, depois de ganharem consciência de que estão vivendo em um mundo simulado, os indivíduos podem conseguir transformar a realidade à sua volta. Quando finalmente é chamado para a cozinha, onde o oráculo está fazendo biscoitos, Neil confessa que não sabe se é ou não o escolhido. Ela lhe responde apontando para a placa que está na porta com a inscrição: Temet Nosce. É um aforismo grego que significa: conhece-te a ti mesmo. Vou te contar um segredinho. Ser escolhido é como estar apaixonado. Ninguém pode te dizer que você está apaixonado. Você simplesmente sabe. O oráculo examinava seus olhos, ouvidos, boca e palmas da mão. Rapidamente, Neil conclui que a resposta é negativa. Eu não sou escolhido. A mulher diz que lamenta e que, embora ele tenha o dom, parece que está esperando por outra pessoa. Remata afirmando que na próxima vida, talvez. E o avisa que Morfeus acredita tão cegamente em Neil que vai morrer para salvá-lo. Desculpem. Embora anuncie esse futuro trágico, o oráculo não dá como fato consumado, explicando que o protagonista pode dar vida para salvar o líder.
mais uma vez, o destino e o livre-arbítrio parece se misturar no filme. O oráculo se despede lembrando: você tem o controle na sua vida. Assim, embora Neil não pareça escutar um não, na verdade o oráculo apenas lhe diz: tudo depende da vontade do protagonista. Mesmo tendo o dom necessário, precisa conhecer os seus poderes e acreditar em si mesmo para que algo possa acontecer. Neil só parece ser o escolhido se o quiser verdadeiramente tiver fé em suas capacidades. Para isso, primeiro tem que se convencer de que é capaz de cumprir a tarefa que lhe foi destinada. Essa também é a mensagem que Morpheus tenta transmitir a seu aprendiz em vários momentos do filme. Quando estão nos programas de saltos, ele lhe conta o truque para dominar a Matrix. É o vento. Você tem que se libertar de tudo. De tudo. Então, deixa. O medo, a dúvida, a desconfiança. Liberte sua mente. A equipe assiste ao salto de Neil, ansiosa para saber se ele é mesmo um salvador. Quando ele falha, parecem desiludidos. Mas Morpheus continua acreditando. Logo depois, desafia o escolhido para um duelo com a intenção de o ajudar a desbloquear os seus poderes. Obrigada pelo coração. Você é mais rápido do que isso. Não ache que é. Saiba que é. A chave para o sucesso de Neil reside no autocontrole. No começo do filme, quando está no escritório e descobre que está sendo perseguido por agentes, podendo escutar o seu monólogo interior. Por que eu? O que eu fiz? Eu não sou ninguém. É curioso perceber que antes de seguir o Coelho Branco, Neil tinha a aptidão natural para quebrar as regras. Durante a narrativa, vai se tornando gradualmente mais confiante na sua importância para o movimento da resistência e o futuro da humanidade. Trinity Neil. A relação entre Trinity e Neil parece existir mesmo antes das personagens se conhecerem. Na primeira cena do filme, enquanto conversam no telefone, Cypher insinua que ela gosta de vigiar o escolhido. Logo em seguida, a ligação é rastreada e vários policiais invadem o local, rodeando Trinity. Ela protagoniza a primeira luta que assistimos, derrotando todos os adversários em meros segundos, com golpes que desafiam a lei da gravidade. Quando o agente Smith aparece, o chefe de polícia diz que consegue dar conta de uma garotinha, ao que ele responde: seus homens já estão mortos. Assim, Trinity quebra, papéis de gênero ultrapassado. Não só com seus dotes marciais, mas também porque domina o mundo da tecnologia. É o braço direito de Morpheus, é responsável por vigiar Neil e levá-lo até o líder. Quando se conhecem, na festa ela revela: sei muito sobre você. Neil, por outro lado, reconhece o nome de Trinity, uma hacker muito famosa, mas confessa
que achava que era um homem, confirmando que o mundo da programação era ainda dominada pelo gênero masculino. Quando Neo resolve arriscar a própria vida para salvar a de Morpheus, a Haka insiste em participar do salvamento, lembrando que é uma peça fundamental na missão. Você precisa da minha ajuda. Guiada pela fé em Neo e a lealdade a Morpheus, invade o edifício ao lado do companheiro e lutam juntos contra incontáveis inimigos. Trinity acaba dirigindo o helicóptero que salva o líder e ambos conseguem atender os telefones a tempo e sair da Matrix, mas Neo fica preso e tem que lutar contra Smith. A princípio, Smith consegue espancar o protagonista e Trinity na nave da Resistência. Fica cuidando de seu corpo quando Neo, sem fôlego e o coração para de bater, ela se declara revelando que o oráculo previu que amaria o escolhido. É muito lindo esse filme. Olha a história desse filme, contada de uma forma mais contemporânea para vocês, dessa trilogia Matrix. Então, ordenando que se levante, confirma a sua predestinação divina. O oráculo só te falou aquilo que você precisava escutar. Nesse momento, seu coração volta a bater. Neo acorda e beija Trinity. Durante toda a narrativa, o protagonista vai construindo lentamente a sua autoconfiança. Contudo, é o amor da agente da resistência parece ser o estímulo necessário para fazê-lo voltar à vida e cumprir o seu destino. Vitória da resistência, que é o que eu espero na nossa vida. Assim começa a treinar o seu protegido. Morpheus avisa que um dia terá que lutar contra os agentes da Matrix. Admite que todos tentaram foram assassinados. Mas garante que Neo vai conseguir. Onde eles falharam, você terá sucesso. Tem tudo a ver com hoje. Depende da interpretação. A força e a velocidade deles ainda são baseadas no mundo construído por regras. Por causa disso, eles nunca serão fortes ou rápidos como você pode ser. O trunfo de Neo é, então, a coragem humana. A capacidade de quebrar as normas e desafiar a lógica. Quando sabe que o mestre foi sequestrado, resolve arriscar e entrar na Matrix com as malas cheias de armas. A companheira adverte que nunca ninguém fez isso antes. E lhe responde, por isso é que vai funcionar. Enquanto se penduram nos cabos de um elevador para fugir de uma explosão, Neo lembra da casa do oráculo que repete, a colher não existe. Para lembrar que tudo não passa de uma simulação. Aos poucos, enquanto luta contra os adversários que vão surgindo, vai se tornando cada vez mais rápido e eficiente. Trinity comenta, você se mexe rápido como eles. Nunca vi ninguém se mexer tão rápido. As próprias palavras do trio parecem ter alguma espécie de poder. Durante o resgate, quando o protagonista grita,
Morfeus, levante, se levante. O líder revira os olhos, como se convocasse toda sua força e consegue quebrar as algemas. Depois, quando Neo parece ter morrido, são também as palavras da companheira que o fazem reerguer. Tudo consegue se levantar na Matrix. Os agentes começam a disparar em sua direção. Ele apenas ergue a sua mão, fazendo que as balas fiquem suspensas no ar. É um momento de consagração de Neo enquanto escolhido, no qual se cumpre a profecia de Morfeus. Você está querendo dizer que eu vou me desviar das balas? Não. O que eu estou tentando te dizer é quando você estiver pronto, não terá que se desviar. Aí tenha certeza de que é o Salvador da humanidade e começa a ver o código que compõe todas as coisas na simulação, quebrando o domínio que a Matrix tinha sobre ele. Quando se confronta novamente com Smith, luta com um braço atrás das costas, demonstrando segurança e calma. Finalmente se lança sobre ele e entra no seu corpo, fazendo explodir. Na sua primeira conversa com o guia, Neo diz que não acredita no destino porque gosta da ideia de ter controle sobre sua vida. Durante o filme, vai percebendo que mesmo estando predestinado, um indivíduo tem que acreditar em si mesmo e querer cumprir sua missão. Como Morfeus explica, no final, existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Embora tenha vencido a primeira batalha, a resistência tem muitas lutas pela frente. Agora com a liderança do escolhido. O Matrix termina com a mensagem de Neo para as máquinas que controlam a simulação, avisando que a revolução dos humanos está chegando. Eu vou mostrar às pessoas aquilo que vocês não querem que elas vejam. Vou mostrar a elas um mundo sem vocês, um mundo sem regras, controles, sem fronteiras ou limites, um mundo onde tudo é possível. E aí, peraí, um mundo onde tudo é possível, né? Eu tenho 1 hora e 24 minutos que eu fiz, eu contei, né? Não foi spoiler. Eu fiz uma interpretação do filme que o primeiro foi feito em 1999, com hoje, né? Tem tudo a ver com o que o mundo passa, com o que nós estamos passando. Então, tem 1 hora e 24 minutos, essa primeira parte que eu falei que ia falar do Matrix. E a segunda parte é a interpretação e o significado do filme Matrix. Porque tem muito a ver, gente, com a nossa realidade. E também, eu vou falar, como eu falei, do
Peraí. Só um minutinho. Sim, eu vou falar do filme filosoficamente, porque o filme também tem tudo a ver com um livro de um filósofo, né, que tem, inclusive, no filme, no início do filme tem lá o livro. Gente, assistam Matrix, a trilogia. É maravilhoso, tem tudo a ver com os dias de hoje. Então, eu já falei tudo que tinha que falar sobre o filme, para vocês entenderem como tem a ver, né, com os dias de hoje. E no final do filme, podemos ver uma mensagem cibernética enviada por Neo com o objetivo de libertar novas mentes. Vemos o escolhido caminhando na rua, colocando seus óculos escuros e depois voando. Gente, eu tinha um óculos escuro desse de Matrix. Matrix é maravilhoso. Então, gente, assistam Matrix. Se tornou um filme, assim, por misturar referências, né? É um filme maravilhoso. Ele mistura cultura, anime, mangá, subcultura, cyberpunk, artes marciais, filosofia, filmes de ação japonesa, entre outros. Quer dizer, o filme é maravilhoso. Eu amo Matrix, né? Eu escrevi, como eu falei, um artigo filosófico sobre o filme, mas que é maravilhoso. Vocês acham esse filme no YouTube? Eu sei que tem. É uma trilogia, são 3 filmes, né? Trilogia, Matrix. Mas eu garanto a vocês que o primeiro foi em 1999, teve o de 2003. Eu não me lembro se os dois foram em 2003. Peraí. Eu não me lembro agora. Nossa. Eu sei que o primeiro foi em 99. Mas tem tudo a ver com o mundo de hoje. Porque em 99 eles arremetem ao futuro. Nossa, essas duas irmãs, né, que criaram esse filme, é maravilhoso. E o que eu quero falar é que, filosoficamente falando, que o filme, a narrativa, né, através de possível chegar ao livre-arbítrio, ao controle de si mesmo, nesse sentido, vem lembrar, até nas situações mais extremas, que pode existir esperança a alguém desafiar, gente, a alienação, porque o povo está alienado. Me desculpe, mas está. Então existe, assim, uma clara referência à alegoria da caverna de Platão, o mito da caverna, né? A história parte de sua república. É uma importante lição acerca da liberdade de conhecimento. O mito da caverna, do livro A República de Platão. Eu não sei se tem 1h29 dessa live. Eu já fiz live muito mais longas. Mas, como já está tarde, nem sei que horas são, perdi até o horário. Eu amo tanto Matrix que eu me empolguei. Me empolguei. Eu queria
que vocês me dissessem se vocês querem que eu faça hoje mesmo análise filosófica ah, sobre minha análise filosófica sobre Matrix, ou vocês querem que eu encerre aqui e outro dia faça a segunda parte, que é a análise filosófica, né? A reflexão, né? Filosófica sobre Matrix, que tem tudo a ver com a República de Platão, o mito da caverna. Gente, esse filme das irmãs, né? Irmãs Wachowski, nossa, tão difícil falar, Wachowski, acho que é isso. É uma reflexão sobre a condição humana e o conhecimento e a consciência. É uma mensagem que elas passam fundamental para a época e para o mundo de hoje, principalmente para o mundo de hoje. Porque 99 foi o ano da correria, da tecnologia, dos computadores. Foi uma correria para todo mundo ter logo tecnologia, computador, internet, etc. Eu até corri para isso também. Então, o que é que vocês acham? Encerra essa, amanhã eu termino, ou vocês querem que eu termine logo? Alguém pode me responder? Por favor. Ninguém responde. Então eu vou fechar a live e vou fazer a segunda parte, que é Matrix e a filosofia. Já que ninguém disse aí se quer que continue ou não. Mas é muito bom Matrix. Assistam, viu? Matrix tem um impacto filosófico muito grande. Tem muito a ver com o filósofo Platão. Muito, 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 muito. Matrix é filosofia. Então tá. Vou encerrar aqui e vou gravar a segunda parte. Matrix e a filosofia. Porque agora, no momento, foi só. Eu fiz o seguinte, eu fiz para vocês entenderem numa linguagem mais fácil. Né? Eu tenho prazer em fazer isso, viu? Eu estou satisfeito em fazer. Eu fiz agora, foi um resumo, uma análise e uma explicação sobre o filme Matrix. Ok? Então, eu vou gravar a segunda parte, não importa se a live fique vazia ou não. Hoje é sexta-feira, eu não tenho nada para fazer, para mim tá ótimo. Tá bom, gente? Eu volto com a segunda parte. Matrix e a filosofia. Obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e assistam o filme Matrix. É atemporal esse filme, viu? Até Matrix e a filosofia.